Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril de 2021, e nós estamos aqui para o nosso estudo bíblico online. Nós estamos aprendendo sobre escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas ou doutrina das coisas finais, e estamos aprendendo sobre o livro de Apocalipse. Lembrando que na semana passada nós demos uma introdução ao livro de Apocalipse. Eu quero recapitular com os irmãos o que nós aprendemos. Semana passada falamos sobre o que significa o nome Apocalipse, que significa revelação, trazer às claras aquilo que estava oculto. Falamos quem escreveu o livro de Apocalipse, que foi o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Em relação à data e contexto de Apocalipse, nós dissemos que o livro foi escrito na década de 90 depois de Cristo, num período de extrema perseguição à igreja. E inicialmente esse livro ele foi dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor. Falamos sobre um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas essas que nós vamos falar no próximo estudo, na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, nós vamos entrar nesse estudo sobre as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí você pode ver no mapa a posição das 7 igrejas e também nesse círculo amarelo a ilha de Patmos, onde João ele estava preso e de onde ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Nós falamos também sobre as diferentes interpretações de Apocalipse. A interpretação preterista, que diz que praticamente tudo já se cumpriu, principalmente com os acontecimentos da queda de Jerusalém no ano 70, a interpretação historicista, que diz que as revelações vão se cumprir no decorrer da história, passando pelo período da igreja até a segunda vinda de Cristo. A idealista, a interpretação idealista, que prega que as revelações não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. E a interpretação futurista, que diz que praticamente tudo será cumprido em um período final que antecede a volta de Cristo. No estudo de hoje, nós vamos trazer os seguintes pontos. Vamos fazer primeiro um esboço de Apocalipse, do primeiro capítulo até o capítulo número 22. Vamos falar sobre a atenção ao título de Apocalipse. Falaremos também sobre o contexto histórico de Apocalipse, propósito ao tema do Apocalipse, simbolismo do Apocalipse e, por último, os números no livro de Apocalipse. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, como nós sempre fazemos, vamos orar e pedir que o Senhor venha estar nos abençoando nessa noite e nos capacitando para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo dom da vida. Obrigado por poder encerrar mais um mês e começar um novo mês na tua presença. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha estar nos ajudando nessa noite para compreender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós falamos na nossa introdução de hoje, nós vamos começar com um esboço do livro de Apocalipse. É um esboço simples e objetivo do livro, que tem 22 capítulos, e ele está dividido na seguinte forma. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o prólogo, que é uma introdução, e as cartas das 7 igrejas de Apocalipse. Cristo no meio dos 7 castiçais. No capítulo 4 ao capítulo 7, vai falar sobre os selos, ou os 7 selos. É o início da série de visões celestiais. No capítulo 8 ao capítulo de número 11, vai falar sobre as 7 trombetas. Do capítulo 12 ao 14, fala sobre o nascimento de Cristo. Fala sobre o dragão perseguidor, vai falar sobre a mulher e o dragão. No capítulo 15 ao capítulo 16, as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 17 ao capítulo 19, a queda da Babilônia e das bestas. E o último ponto do esboço, do capítulo 20 ao capítulo 22, o reino dos santos e o juízo final, incluindo as exortações finais e o encerramento. Mas, afinal de contas, como estudar o livro de Apocalipse? Primeiro,
atenção ao título do Apocalipse. Meus irmãos, muitas pessoas já abrem o livro de Apocalipse com um tipo de código criptografado acerca dos eventos futuros. Desenham mapas, criam fórmulas, encontram elementos ocultos e, claro, se perdem num tipo de neurose escatológica. Esse tipo de obsessão contradiz totalmente o título do livro, que simplesmente é Apocalipse. Como nós já aprendemos no estudo anterior, a palavra Apocalipse significa revelação, no sentido de tirar o véu, tirar aquilo que encobre. Ou seja, é o oposto do oculto, do escondido. Tanto que o primeiro versículo do livro de Apocalipse já nos ensina muito. Veja o que diz o primeiro versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não esconde absolutamente nada. Ao contrário, ele revela todas as coisas. Note que a revelação vem de Deus. E o objetivo é mostrar aos seus servos o que é que ele quer que eles saibam. Deus tem por objetivo mostrar aquilo que nós precisamos saber. Portanto, encare o livro de Apocalipse não como um livro de terror, de uma expectativa neurótica, escatológica, mas com essa simplicidade inicial que o próprio versículo 1 diz. E isto lhe servirá de grande ajuda na compreensão do livro de Apocalipse. O segundo ponto que eu quero compartilhar é a atenção ao contexto histórico do Apocalipse. É impossível, repito, é impossível compreender corretamente o livro do Apocalipse se for desconsiderado o contexto histórico em que foi escrito o livro. Nós já falamos que o livro provavelmente foi escrito na década de 90 depois de Cristo, mais precisamente entre os anos 95 e 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Domiciano. Esse foi um período onde a igreja foi duramente perseguida. Todos os apóstolos já tinham morrido, com exceção, obviamente, do apóstolo João, que estava prisioneiro do Império Romano na ilha de Patmos. O imperador havia se declarado Deus e Senhor, e o culto ao imperador tinha sido instituído no império. Os cristãos estavam sendo perseguidos ferozmente, torturados, presos e mortos. A história da igreja conta que muitos cristãos, ou muitos corpos de cristãos, serviam como tochas humanas, como postes para iluminar a noite romana. O cristianismo estava sendo massacrado e este parecia ser o fim da igreja, mas só parecia ser o fim da igreja. É exatamente nesse cenário que Deus revela ao apóstolo João o conteúdo do livro de Apocalipse. Terceiro ponto é a atenção ao propósito e ao tema de Apocalipse. Como acabamos de ver, considerando o contexto histórico do livro, é impossível classificarmos o Apocalipse como apenas um manual sobre o futuro. A Igreja de Cristo, naquela época, estava enfrentando uma tribulação muito grande e precisava de uma resposta urgente da parte de Deus. Meus irmãos, imaginem a satisfação e a esperança daqueles crentes quando tiveram notícias de que o apóstolo João havia tido revelações da parte de Deus. Registrado tais revelações e enviado o conteúdo a eles. Certamente foi um momento de esperança e de alegria em meio a toda aquela tribulação que eles estavam vivendo. Por isso, não faz sentido algum entender que as revelações a partir do capítulo 4 se referem exclusivamente a um período futuro. Eles esperavam respostas e o consolo da parte de Deus. Eles não estavam interessados na situação do Oriente Médio, na política da Europa e na influência da América 2000 anos depois. Digo isto porque, através de códigos e mapas, muitos intérpretes encontram no Apocalipse as empreitadas de Napoleão,
o nazismo de Hitler, profecias de ataques terroristas, as eleições presidenciais americanas e o comportamento da Rússia na geopolítica. E, obviamente, este não é o objetivo verdadeiro e principal do livro de Apocalipse. O objetivo principal do livro é confortar, consolar e fortalecer a Igreja de Cristo diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às nossas lágrimas e aflições e que existe uma guerra espiritual muito maior do que se imagina. Porém, a vitória de Cristo e de sua Igreja sobre Satanás, seus agentes e seus seguidores já está garantida para a glória do nome do Senhor. O livro de Apocalipse ensina para a igreja que não há o que temer. É um manual de fé, de fortalecimento e de esperança. Como eu disse, nós já somos vitoriosos através de Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, o texto diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Vou repetir: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quarto ponto que eu quero compartilhar nessa noite é a atenção ao simbolismo do Apocalipse. Eu tenho falado desde o princípio do nosso estudo sobre escatologia, e mais especificamente sobre o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele é recheado de simbologias. Outra coisa muito importante é perceber exatamente isso, os simbolismos que existem no livro de Apocalipse, e estar atentos para não interpretá-los de forma literal. A maioria das pessoas que consideram o livro de Apocalipse aterrorizante e confuso não se atentam para os símbolos do livro, o que acarreta em um entendimento bastante fantasioso. No primeiro capítulo do livro, já encontramos uma clara advertência de que as visões dadas ao apóstolo João seriam carregadas de simbolismo. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 16. Você, por favor, abra a sua Bíblia e vamos estar lendo juntos Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 16. Esse texto se refere à visão de Jesus glorificado, a visão que João tem do Senhor Jesus glorificado. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 12 ao verso de número 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12 ao versículo de número 16. Agora, perceba como é interessante, meus irmãos, o último versículo do capítulo 1, versículo de número 20. Nós vamos ler também Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20. Nós lemos primeiro do verso 14 ao 16, agora nós vamos ler o versículo de número 20, que diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas.
Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Note que no versículo 20, que o versículo 20 interpreta a simbologia contida nos versículos anteriores, onde temos uma descrição simbólica do Senhor Jesus e que obviamente não deve ser interpretada de forma literal. Cada detalhe dessa visão, dessa simbologia, descreve a majestade do nosso Senhor. Como por exemplo, os cabelos brancos como a alva lã simbolizam a eternidade. Os olhos como chamas de fogo mostram que os olhos do Senhor penetram a cada coração. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Cada lugar não fica escondido, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Os pés de bronze mostram o juízo de Deus, o juízo do Senhor, que pisa o iníquo. A espada de dois gumes que sai de sua boca é a própria palavra de Deus, que penetra, divide, separa e nada pode lhe resistir. E o seu rosto, como o sol, mostra todo o seu esplendor, toda a sua glória, tão intenso que é impossível o homem olhar. Assim, entendemos claramente que essa figura é um símbolo de Cristo e não sua descrição literal. Tudo que está contido nesse texto fala exatamente daquilo que o Senhor é. E o apóstolo João recebe a visão, é uma visão simbólica, e hoje nós entendemos que, pela interpretação da palavra de Deus, que se refere exatamente ao nosso Senhor, a visão glorificada do nosso Senhor, não de forma literal, mas de forma simbólica. Quinto, atenção aos números do Apocalipse. Este mesmo princípio simbólico que acabamos de ver é aplicado aos números encontrados no livro de Apocalipse, que aparecem tanto explicitamente, claramente, ou implicitamente. Bem resumidamente, podemos dizer que o número mais significativo do Apocalipse é o número 7, sendo aplicado explicitamente 54 vezes no livro de Apocalipse, além de várias aplicações implícitas. Também encontramos o número 4 sendo utilizado principalmente para simbolizar eventos terrenos e a criação divina. É possível encontrar também o número 3, tanto implicitamente quanto explicitamente. Já o número 10 sempre aparece ligado às forças do mal, enquanto o número 12 e seus múltiplos, como o 24, por exemplo, vai falar sobre os 24 anciãos, sempre aparecem ligados ao povo de Deus. Por fim, o número 6 é também registrado, e quando ele ocorre, ou está ligado ao juízo de Deus sobre o mal, ou está ligado diretamente ao próprio Satanás. Se o número 7 é um número divino correspondente à perfeição do Senhor, o 6 pode mostrar como Satanás e seus seguidores tentam ser parecidos com Deus e imitar o próprio Deus, porém fracassam e nunca conseguirão atingir o que querem. O famoso número 666, 666, um triplo de 6, é um exemplo claro desse princípio. Realmente, há muito a ser dito sobre o livro do Apocalipse, e é necessário constante estudo, oração, para entender não somente ele, mas toda a palavra de Deus. O principal, ao estudar esse livro tão maravilhoso, é perceber a sua simplicidade. Por mais controverso que seja essa afirmação, mas podemos perceber a simplicidade do livro, sempre considerando a mensagem como um todo, focando sempre a promessa de que o nosso Senhor voltará, julgará o mundo e para sempre a igreja viverá com ele. Entendendo isso, as figuras simbólicas e os detalhes presentes no livro, com certeza, Apocalipse será mais facilmente interpretado. Amém? Bom, nós então, recapitulando aquilo que nós falamos hoje, nós aprendemos sobre o esboço do livro de Apocalipse. Eu apresentei para os irmãos o esboço de Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 22. Falamos sobre a atenção ao título do Apocalipse, atenção ao contexto histórico de Apocalipse, atenção ao propósito e ao tema do Apocalipse,
atenção ao simbolismo do Apocalipse e atenção aos números no Apocalipse. Como eu falei na introdução, próximo estudo nós estaremos aprendendo sobre as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E esse estudo ele está contido em Apocalipse, capítulo de número 1 ao capítulo de número 3. Então, os irmãos podem estar lendo durante a semana, Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3, 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Leia durante a semana esses capítulos, para que você possa se familiarizar com o conteúdo e no próximo estudo você terá uma compreensão melhor daquilo que será ensinado. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.